longo dos últimos anos, eu estudei muitas coisas diferentes. Psicologia, espiritualidade, práticas corporais, meditação, filosofia, medicinas antigas. Algumas dessas coisas eu encontrei em livros, outras em cursos, outras através de professores que apareceram no meu caminho. E olhando para trás, eu percebo que algumas dessas áreas de estudo tiveram um impacto profundo na forma como eu vivo, como eu penso e como eu me relaciono comigo mesma, com os outros e com a minha vida. Não porque elas trouxeram respostas prontas ou explicações simples sobre a vida, mas porque me abriram novas formas de perceber a realidade, novas formas de observar a mente, o corpo e os padrões internos que muitas vezes passam completamente despercebidos no dia a dia. O meu nome é Renascimento e aqui nesse canal a gente fala sobre autoconhecimento e espiritualidade de forma inteligente e madura. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixa de se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo e ativar as notificações para você não perder nada por aqui. Isso me ajuda muito a fazer esse conteúdo chegar a outras pessoas. Hoje eu quero falar não só de estudos que mudaram a minha vida, mas também como você pode mudar a sua. E aqui eu vou delinear 5 linhas de conhecimentos diferentes. Eu vou te contar quais foram os que eu estudei, mas também vou te dar um mapa para você construir o seu próprio arsenal de conhecimentos transformadores. E como eu quero que você fique aqui até o final desse vídeo, eu vou guardar o mais importante de todos para o final. Porque com o tempo, eu também percebi que não foi necessariamente um conteúdo específico que mudou a minha vida. Não foi apenas um livro, uma prática ou um professor. O que realmente fez diferença foi entrar em contato com certos tipos de estudos que desenvolvem partes diferentes da nossa consciência. Alguns estudos ajudam a gente a se entender melhor por dentro. Outros reconectam a gente com o corpo. Outros ampliam a forma como a gente percebe o mundo, a natureza e até o próprio mistério da existência. E alguns vêm através de professores que não apenas ensinam, mas que desafiam a nossa forma de pensar e nos convidam a olhar para a realidade de um jeito mais profundo. Então hoje eu quero compartilhar algumas dessas linhas de estudo que, na minha experiência, têm um potencial real de transformar a forma como a gente vive. Não porque elas sejam as únicas que existem, e nem porque todo mundo precisa seguir exatamente os mesmos caminhos, mas porque, ao longo do tempo, eu fui percebendo que existem certos tipos de estudo que criam uma base muito sólida para qualquer processo de crescimento, de autoconhecimento e de maturidade interior. São estudos que ajudam a gente a desenvolver consciência da mente, do corpo, dos nossos padrões e da forma como a gente se relaciona com a vida. O primeiro tipo de estudo que você precisa ter no seu caminho de autodesenvolvimento é, obviamente, algum estudo sério de autoconhecimento. A ênfase aqui é na palavra sério. Eu não estou falando no sentido superficial do autoconhecimento que aparece muito na internet hoje em dia, como algo motivacional ou como uma promessa de se encontrar, mas sim um estudo real sobre como a gente funciona, como os nossos padrões se formam e como muitas das nossas reações vêm de partes de nós que nem sempre são conscientes. Durante muito tempo, eu achei que autoconhecimento era simplesmente refletir sobre a própria vida ou tentar entender emoções específicas. Mas com o tempo, eu fui percebendo que existe uma profundidade muito maior nesse processo, porque grande parte daquilo que dirige as nossas escolhas, os nossos relacionamentos e até a forma como a gente percebe o mundo não está totalmente acessível à nossa consciência. Uma das primeiras linhas que me chamou foi o trabalho do Jung, no qual eu até acabei me especializando, porque ele trouxe uma contribuição enorme para entender a ideia do inconsciente e como a psique humana é muito mais complexa do que a nossa mente racional costuma imaginar. Por isso também ele se tornou muito popular. Jung fala sobre símbolos, arquétipos, sombra e sobre como existem aspectos da nossa personalidade que a gente reprime, ignora ou simplesmente não reconhece em nós mesmos. Mas depois do Jung, outro caminho que me impactou muito nesse processo foi o trabalho da Eva Pierrakos e os ensinamentos do Pathwork, que se chama o trabalho do caminho. E o que ele faz é trazer uma abordagem muito clara e direta sobre a autotransformação. O Pathwork fala muito sobre as nossas distorções internas, mecanismos de defesa, ilusões que a gente constrói para evitar certas verdades sobre nós mesmos. E uma das coisas que eu acho mais valiosas nesse estudo é
justamente essa disposição de olhar para as próprias contradições com honestidade. Tem muita verdade aqui e muita verdade valiosa. Não é um processo confortável, porque o autoconhecimento real raramente é confortável, mas ele tem um potencial enorme de transformação, porque ele começa a revelar estruturas internas que normalmente ficam escondidas por anos ou por décadas, e te ajuda a perceber que você pode ver as suas partes, aquelas que você se esforça muito para esconder, porque elas fazem parte da sua humanidade. Elas não existem em você só porque você, a única pessoa, tem esse mal internalizado, mas elas são, na verdade, aspectos humanos universais. E quando esse tipo de compreensão começa a se desenvolver, a relação que a gente tem com nós mesmos e com as nossas profundezas muda muito. E isso abre espaço para um tipo de transformação que dificilmente acontece apenas tentando mudar comportamentos na superfície. Então, eu acho que sempre que você estiver buscando por estudos de autoconhecimento, você precisa ir para os lugares que te despertem desconforto e aqueles que te forçam a ver com verdade coisas que você preferia não ver. Um parênteses importante aqui é que com o tempo eu também percebi uma armadilha que às vezes aparece quando a gente entra muito profundamente em estudos de autoconhecimento. Existe uma tendência da gente ficar preso no entendimento das coisas, como se compreender intelectualmente um padrão fosse suficiente para transformá-lo. A gente começa a analisar tudo. Por que eu faço isso? De onde vem esse comportamento? Qual é a origem desse padrão, dessa crença limitante? O que aconteceu na infância? Qual é o arquétipo envolvido? Qual é o mecanismo psicológico por trás disso? E esse tipo de investigação pode ser extremamente valioso, porque ele realmente ilumina aspectos da nossa psique que antes não estavam ali acessíveis pra gente. Mas existe um limite para até que ponto a compreensão mental consegue levar a gente. Em algum momento, você pode perceber que você está entendendo cada vez mais coisas sobre si mesmo, mas ainda assim, certos padrões continuam ali, certas reações continuam aparecendo, certas tensões continuam existindo dentro de você. E aqui a gente precisa entender que a mente pode explicar muita coisa, mas ela não resolve tudo sozinha. Existe uma dimensão da experiência humana que não se transforma apenas através da análise ou da interpretação. E é justamente aí que começa a aparecer a importância de um outro tipo de estudo que mudou profundamente a minha vida, que é o estudo do corpo. Porque uma hora o processo precisa sair apenas do entendimento e começar a entrar na experiência direta. E o corpo, de muitas formas, acaba se tornando uma das respostas mais honestas que a gente pode ter. Ele guarda padrões, memórias, tensões, formas de reagir ao mundo que muitas vezes estão muito além daquilo do que a mente consegue explicar. E quando você começa a estudar o corpo com mais profundidade, algo diferente começa a acontecer no processo de autoconhecimento, porque ele deixa de ser apenas um exercício de compreensão intelectual e passa a se tornar também um processo de percepção, de presença e de transformação vivida. Então, a segunda coisa que eu considero fundamental é algum tipo de estudo de percepção corporal. Muitas pessoas vivem praticamente a vida inteira muito mais na cabeça do que no corpo. A gente pensa, analisa, interpreta, tenta entender o que está acontecendo dentro da gente, mas raramente aprende de verdade a perceber o corpo, a sentir a tensão, a respiração, a postura, micromovimentos, ou até mesmo a forma como certas emoções aparecem fisicamente. Os ombros que tensionam, a mandíbula que fecha. E quando você começa a estudar o corpo com mais profundidade, você percebe que ele não é apenas uma estrutura biológica que sustenta a mente. O corpo também é um lugar onde a nossa história fica registrada. Padrões de tensão, formas de proteger, maneiras de reagir ao mundo. Existem diferentes abordagens que exploram essa dimensão de forma muito interessante. No meu caso, eu gostei muito de estudar diferentes práticas somáticas, como, por exemplo, o método do Moshe Feldenkrais, que trabalha com movimento e consciência corporal, a análise bioenergética desenvolvida por Alexander Lowen, que também tem muito de Reich e traz uma pegada mais psicológica, e diversas outras práticas que investigam a relação entre o corpo, emoção e sistema nervoso. Todas essas abordagens partem de uma ideia simples: o corpo não é separado da mente. Postura, respiração, movimento e estados emocionais estão profundamente conectados.
conectados. E quando você começa a perceber isso na prática, algo muda na forma como você se relaciona com a própria experiência. Um livro que eu gosto muito nesse campo e que eu já recomendei aqui várias vezes, mas eu vou seguir recomendando, é o Move Your DNA, que traz uma reflexão muito interessante sobre como o movimento faz parte da nossa saúde física, emocional e todos os nossos processos de formação. Eu recomendo muito esse livro. Quando você começa a estudar o corpo de forma mais consciente, você percebe que muitas coisas que pareciam apenas emocionais ou psicológicas também têm uma dimensão física muito clara, ou o contrário. Coisas que pareciam apenas físicas têm toda uma outra dimensão emocional, mental e psicológica por trás. Às vezes, um padrão de tensão no corpo, ele tá ligado a uma forma específica de reagir ao mundo. A gente carrega o peso do mundo nas costas, as nossas preocupações na musculatura da testa e a raiva e as palavras não ditas na nossa mandíbula. A gente falou um pouco sobre isso aqui no canal há poucas semanas atrás, nesse vídeo aqui, onde eu falei sobre a nossa desconexão com a natureza e, obviamente, com o nosso corpo. Nesse vídeo, a gente também falou sobre respiração, porque, obviamente, a forma como a gente respira ou deixa de respirar influencia diretamente o nosso estado mental e emocional. Quando essa percepção corporal começa a se desenvolver, o processo de autoconhecimento ganha uma nova camada, porque ele deixa de ser algo que acontece apenas na mente. A gente precisa se conectar com os nossos corpos, gente. Eles nos foram dados para atravessar essa experiência humana e a gente precisa dar atenção para eles, porque eles têm muito para nos contar. A terceira coisa que eu acho muito importante é você ter algum campo de estudo que realmente te desperte fascínio. Algo que não apareça apenas como uma obrigação intelectual ou como mais um conteúdo para você consumir, mas sim como um tema que naturalmente desperta a sua curiosidade, que faz você querer investigar mais, ler mais, observar mais. Esse tipo de estudo muda completamente a relação que a gente tem com o aprendizado, porque ele não nasce de uma tentativa de melhorar a si mesmo ou de resolver um problema específico, mas sim de um interesse genuíno de compreender algo que parece misterioso, belo ou profundamente intrigante. No meu caso, um desses campos de estudos foi a geometria sagrada. A geometria sagrada explora padrões matemáticos que aparecem repetidamente na natureza, nas formas das plantas, nas estruturas dos cristais, nas proporções do corpo humano e em muitas representações simbólicas presentes em diferentes tradições espirituais e filosóficas ao longo da história. Existe algo muito fascinante em perceber que certos padrões geométricos parecem se repetir em escalas completamente diferentes da realidade, como se existisse uma espécie de linguagem estrutural que atravessa a natureza, a biologia e até a arte humana. Para mim, o estudo da geometria sagrada tem essa capacidade de despertar um tipo de contemplação muito especial, porque me convida a observar o mundo com mais atenção, procurando padrões, relações e formas que muitas vezes passam despercebidas no cotidiano. Para você, obviamente, pode ser qualquer outro assunto que te interesse. Ter um campo de estudo que desperta fascínio muda profundamente a relação que a gente tem com o conhecimento. O aprendizado deixa de ser apenas um processo funcional, algo que fazemos para resolver problemas ou adquirir certas habilidades, e passa a se tornar também uma forma de contemplação, de curiosidade e de abertura para o mistério da realidade. E esse tipo de relação com o conhecimento, na minha experiência, é uma das coisas que mais mantém o processo do estudo vivo ao longo da vida. A quarta linha de estudo que eu vou mencionar aqui e que eu considero muito importante é você ter algum tipo de prática que desenvolva presença. Porque uma coisa é você estudar, refletir, compreender ideias e conceitos. Outra coisa é você desenvolver a capacidade de estar realmente presente na própria experiência. A nossa mente tem uma tendência muito forte de viver no passado ou no futuro, relembrando coisas que já aconteceram, antecipando cenários, criando narrativas, preocupações, interpretações. E sem qualquer tipo de prática que cultive presença, é muito fácil a gente passar a maior
parte do nosso tempo completamente imerso nesse fluxo mental, pulando de galho em galho, quase sem perceber o que está acontecendo no nosso momento presente. Eu acho que a grande maioria das pessoas, quando pensa em presença, pensa na meditação, o que é muito natural. Foi o que eu fiz também. E é importante dizer que práticas de meditação existem há milhares de anos por algum motivo. Elas de fato funcionam e elas de fato importam. Claro, existem muitos tipos de meditação. Eu acho que talvez um dos mais populares ultimamente é o mindfulness, que basicamente significa atenção plena. A meditação mindfulness surgiu como uma adaptação de práticas meditativas para contextos mais cotidianos e até terapêuticos. E hoje ele aparece em áreas como psicologia, educação, saúde mental. A gente tem um mindful eating, que é um conceito aplicado para alimentação, mindful learning, aplicado para processos de aprendizagem e muitos outros. A ideia central é simples: desenvolver a capacidade de prestar atenção no que está acontecendo agora, seja no corpo, na respiração, nos pensamentos e nas emoções, sem julgamento. Mindfulness é uma versão mais secularizada de práticas contemplativas antigas, mas ele continua apontando para algo muito essencial, que é a habilidade de estar presente na própria experiência. Dentro das práticas mais antigas, as que eu mais estudei ou mais me afinei foi o Vipassana e o Dzogchen, que são práticas antigas e bem diferentes, mas muito interessantes e benéficas. O importante quando a gente fala sobre cultivo de presença não é necessariamente você adentrar num estudo longo e complexo, mas sim você transformar isso em prática, de preferência em prática diária. Pode ser alguns instantes por dia, ou pode ser um retiro mais profundo. O importante é que não seja algo que você estude no papel e não aplique na sua vida cotidiana. Cultivar presença ajuda a gente a criar mais espaço interno para integrar as experiências que a gente vai tendo na vida. E esse espaço faz muita diferença, porque é nele que aparece a possibilidade de responder à vida com mais consciência, em vez de simplesmente repetir padrões automáticos. Você não precisa necessariamente ir fazer meditação. Existem muitas práticas diferentes que podem cultivar presença. Práticas corporais, caminhadas conscientes, respiração, contemplação ou qualquer atividade que ajude você a trazer a sua atenção de volta para a experiência presente. O ponto central é desenvolver essa capacidade de estar aqui, de perceber o que está acontecendo dentro e fora de você com um pouco mais de clareza e menos automatismo. E, por último, talvez o ponto mais importante de todos nesse processo: a gente precisa ter bons professores. Na minha experiência, isso é o mais importante que você pode ter num caminho de autodesenvolvimento. Eu já falei sobre isso aqui em outros vídeos e um pouco mais nesse vídeo aqui, onde a gente falou sobre como começar a jornada espiritual. Mas, gente, nós precisamos de pessoas que consigam nos tirar dos lugares comuns em que a gente naturalmente se instala, das interpretações fáceis, das ideias que parecem profundas, mas que muitas vezes são apenas repetições de algo que já virou senso comum em certos ambientes. Bons professores fazem algo muito importante. Eles apontam discrepâncias, dissonâncias que muitas vezes a gente não ia conseguir perceber sozinho. Às vezes a gente acredita que a gente está entendendo um assunto profundamente, mas na verdade a gente está só orbitando em volta de uma ideia, sem investigar ela realmente. Um bom professor consegue trazer perguntas, perspectivas e até confrontos que revelam essas lacunas no nosso entendimento. Eles não só transmitem conhecimento, eles refinam a nossa forma de pensar, de observar, de estudar. Não basta a gente só consumir conteúdos ou acumular informações sobre um tema. Existe uma diferença enorme entre ter contato com o assunto e realmente estudá-lo com profundidade e com um bom professor. Bons professores elevam o nível da conversa, ampliam o horizonte de investigação e mostram caminhos que talvez a gente nunca encontraria sozinho. E o mais importante disso tudo, além do conteúdo que ele passa com profundidade, é como um bom professor inspira através da própria presença. Não apenas do conteúdo que ele está passando. A forma como ele vive, a forma como ele pensa, a forma como ele se posiciona no mundo, tudo isso comunica algo que vai além da teoria ou das ideias que estão sendo transmitidas. Em muitos casos, a presença daquele professor é a própria medicina.
o próprio ensinamento. E quando você encontra alguém assim, algo diferente acontece. Existe um tipo de aprendizado que acontece simplesmente por estar perto daquela presença, por observar a forma como aquela pessoa se move no mundo. Porque o conhecimento deixa de ser apenas algo que está nas palavras e começa a aparecer como algo que foi realmente integrado na vida de quem ensina. Isso tem um efeito profundamente transformador para quem está por perto, porque você começa a perceber que aquele tipo de compreensão não é apenas uma ideia bonita, mas é algo que pode ser vivido. Bons professores não ensinam só conteúdo, eles ajudam a formar o olhar com que a gente passa a ver o mundo, e isso é das coisas mais valiosas que você pode ter no seu processo de autodesenvolvimento, além da sua própria vontade de transformação. Quando eu olho para trás, eu percebo que o que realmente mudou a minha vida não foi uma única prática, um único livro ou um único ensinamento. O que fez diferença foi o encontro entre diferentes tipos de estudo que começaram a se complementar ao longo do tempo. O autoconhecimento, que ajuda a gente a entender os próprios padrões internos, a consciência corporal, que nos reconecta com uma dimensão mais importante da experiência e que muitas vezes fica completamente esquecida, as práticas de presença, que desenvolvem a capacidade de observar a mente e a vida com um pouco mais de clareza, o fascínio intelectual por certos temas que mantém o processo de aprendizado vivo e curioso. E claro, os professores que aparecem no caminho e que expandem a nossa visão do mundo. Mas ao mesmo tempo, existe algo ainda mais importante que tudo isso. Porque nenhum estudo, nenhuma prática e nenhum professor pode realmente substituir a coisa mais fundamental desse processo, que é a sua própria presença, a sua própria vontade de transformação. No final das contas, todas essas coisas são caminhos, ferramentas, convites para olhar mais profundamente para a vida e para si mesmo. Mas é a forma como você se envolve com esse processo que realmente determina o quanto ele pode se tornar transformador. Talvez crescer como ser humano seja exatamente isso. Continuar aprendendo, continuar questionando e continuar aprofundando a nossa compreensão da vida, sem a expectativa de chegar num ponto final onde tudo está finalmente resolvido. É um processo que vai se refinando com o tempo, à medida que a gente vai encontrando novos estudos, fazendo novas perguntas, tendo novas perspectivas e, principalmente, novas formas de estar presente na própria experiência. Me conta nos comentários quais os seus campos de estudo preferidos e o que você achou dos que eu trouxe aqui. A gente se vê no próximo.